Oi, eu sou a Gabi Xavier e você é fã de Attack on Titan que reclama que eu falo muito do mangá aqui e você não pode ver os vídeos porque tem spoilers. Esse é um vídeo pra você, pra todo mundo, na verdade, leitor ou não que gosta de Shingeki no Kyojin, porque aqui a gente vai selecionar 10 melhores ou mais impactantes cenas do anime, da primeira à terceira temporada. Então, se você já assistiu todas as 3 temporadas que saíram, você conhece todas essas cenas. E detalhe pra vocês, pequeno spoiler do que vem por aí, eu tava selecionando as cenas e eu não sei o que tá acontecendo, se eu tô um pouco aqui emocionada porque tá quase saindo o capítulo novo e ele vem muito impactante. Fica de olho no canal se você é leitor, porque a qualquer momento pode sair vídeo sobre isso. E eu vi essas cenas que vão sair nesse vídeo e eu chorei com algumas delas. Então vem comigo porque tem muito momento emocionante, revoltante, impactante. Muitos sentimentos serão elevados com os 10 momentos mais importantes de Shingeki no Kyojin, na minha opinião, em uma lista que obviamente tem várias outras cenas, e o seu trabalho é colocar aqui embaixo as cenas que te marcaram muito e que não estão nessa lista por acaso. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, lembrando que estão saindo terça, sexta e domingo, sendo que em caso de capítulo novo como esse que tá prestes a vir, a gente pode ter uma mudança de cronograma que eu sempre aviso no Instagram, Twitter e na aba da comunidade. Então já me segue nas redes sociais também. A primeira cena que me marcou muito, e provavelmente uma das primeiras que você pensou também, é aquela que marcou o anime, que chamou muitas pessoas ou afastou muitos do anime logo na sua primeira temporada. No momento em que começa essa história, logo depois que a gente já viu aquela muralha sendo destruída por um titã gigantesco e pedras voando, ainda teve o protagonista pequenininho, 10 anos, vendo a sua mãe Carla esmagada embaixo dos destroços e eles tentam tirar ela a todo custo e ela quer sair, ela tá desesperada. O Hannes, que é amigo deles da tropa estacionária, tenta ajudar, aí ele vê o titã sorridente. E é essa cena que ficou na nossa memória pra sempre e nunca vai sair. Porque não tinha como o Hannes enfrentar o titã naquele momento. Ele pega as 2 crianças no pedido da Carla desesperado e sai correndo. E Mikasa e principalmente Eren observa sua mãe sendo retirada dos escombros finalmente pela titã, que ironicamente sorri pra caramba para quebrar a Carla no meio. E a gente descobre hoje, né, que foi um momento muito simbólico, porque aquela titã talvez não soubesse, mas tinha uma questão ali pessoal com a Carla e quebrou no meio pra facilitar e engole. Mas aparentemente ela morde também porque voa um monte de sangue na tela. E aquela música muito marcante de Shingeki no fundo. E quando as gotas de sangue vão indo em slow motion pela tela enquanto o Eren é carregado e sofre e fala em voice off, que então, naquele momento, a vida deles mudou completamente. Já começou desse jeito, por isso que tinha que estar nessa lista também. Carla Yeager, mãe do Eren, comida pela titã sorridente, com muita brutalidade. Inesquecível. E se você assistiu ao anime sem ter nenhum spoiler antes, logo que lançou a primeira temporada, e não conhecia o mangá anteriormente, o que era o meu caso na época, você não sabia o que ia rolar com o Eren. Estranho o protagonista morrer logo no comecinho, na primeira temporada. Será que vai ser meio Game of Thrones? Vai inverter? O protagonista vai ser outro no final das contas? Ou são várias pessoas? Não se apegue. Mas teve um comeback. Teve o Eren voltando. A gente descobre finalmente, então, na primeira temporada, que o Eren se transformou em um titã. E o momento que a gente vê a sua transformação, a forma que ela aconteceu, foi muito marcante também. Eren dentro do estômago do titã, querendo viver, com o braço cortado, todo acabado, corpos ao seu redor, mas ele quer lutar, ele tem esse ímpeto, ele não sabia da sua transformação, do seu poder, mas ele se transforma com a sua vontade de continuar e se regenerar. E ele sai de dentro da boca, do corpo, da barriga daquele titã barbudo que quase matou o Armin, quase matou o Eren mesmo. Ah, muita gente ainda pergunta por que o titã barbudo não virou o titã do Eren original se ele engoliu? Porque ele ainda não tinha dissolvido ali, engolido exatamente a medula espinhal, que é onde ficam os poderes dos titãs. O anime já explicou isso. E logo que o Eren vai e se transforma, a gente vê que ele ainda não controla conscientemente seu titã, então ele vai, grita pra caramba, nossa, como o Eren gritava mais que o normal nessa época, e vai, bate em titãs, e chuta, e pisa, e pula, é um titã desgovernado, com ódio de titãs e que foca sua atenção nesse momento sempre para os titãs. Inesquecível também, e muito empolgante, impactante, porque, pelo menos pra mim, foi uma surpresa muito grande, eu gostei muito.
Attack on Titan segunda temporada, uma temporada que é a favorita de muitas pessoas porque tem vários momentos incríveis mesmo. De repente, quando eles estão recuperando o Eren que estava sendo levado pelos traidores, Reiner, Bertold, o que acontece? Tá toda a tropa ali quase sendo engolida, o Armin quase morrendo, todo mundo tá numa situação péssima. Então Eren, que estava ali no momento com a Mikasa, os dois achando que iam morrer, porque o Eren não conseguia sequer se transformar, porque o Eren, quando vem um beijo, ele vira e fala pra Mikasa, pode deixar que eu vou enrolar isso aí em você quantas vezes precisar, e vira pra Titã, e sei lá o que passou na cabeça dele, mas ele pensa em atacar e dá um soquinho na mãozinha do Titã e pá! Titã sorridente, aquela que inclusive, como a gente já acabou de ver, matou a sua mãe daquele jeito. E aí quando ele encosta na mão da Titã, raiozinhos aparecem, coisas mostram que ele ativou um poder impressionante. A galera que tinha titãs originais, portanto Reiner e Bertold, sentem este poder, sentem essa ordem, mas eles são originais, racionais, não obedeceram, mas os titãs ali em volta, eles sentem um desejo do Eren com a coordenada, poder do titã fundador, e a vontade dele era massacrar aquela titã sorridente. Com um soquinho ele não conseguiu, mas o seu intuito e ativação da coordenada, sim. A trilha sonora sobe e atrás do Eren vem com seu próximo ataque um bando de titã por cima dele. Ele mesmo se assusta, não entende nada, os titãs vão pra cima da titã sorridente e eles aproveitam pra fugir. E depois, na próxima cena, ele vai usar de novo esse poder, mandar que os titãs racionais corram atrás justamente do encouraçado do Reiner. Então, a cena toda em si é muito emocionante, né? Esse momento do anime é muito emocionante, mas a hora que ele usa a coordenada sem querer, e logo depois de cortar o desabafo ali, a declaração da Mikasa, e o poder que vem do nada, e a vontade dele de atacar junto com os gritos dos titãs irracionais contra aquela que matou a sua mãe e acabou de matar o Hannes, inclusive, também. Muito bom. Uma personagem que muitas pessoas, pelo menos quem assiste ao anime, não dá tanta importância, mas deveria, é a Ymir. Ymir da tropa de exploração, que se aproximou desde o início muito da história e tinha um passado muito importante, porque a Ymir vinha de fora das muralhas, inclusive do mesmo local que Reiner e Bertold, mas ela era muito mais antiga. E a Ymir mostra numa cena da segunda temporada que ela tem um titã original, ela mesma, que inclusive roubou ali sem querer como irracional dos amigos do Bertold. Tem vídeo aqui no canal explicando tudo isso, caso você não se lembre, tem resumo de primeira, segunda e terceira temporada, parte 1. Assiste pra você lembrar desses detalhes. Então, a cena impactante é quando justamente, quando eles estão presos ali, vários da tropa de exploração, os jovens cadetes numa torre, eles não têm muito pra onde ir, os veteranos que estão com eles, que são os únicos com equipamentos pra poder atacar, não estão dando conta, tá todo mundo morrendo, e a Ymir resolve se revelar. Não apenas se revelar, mas ela faz um discurso e uma mensagem para Ristora, para Krista, até aquele momento, né, que para ela era muito importante. A gente tem um pequeno flashback misturado ali, de como as duas na neve conversando e abrindo um pouco do coração uma para outra, e a Ymir falando para Ristora, olha, eu não tenho como definir e mandar você viver como eu quero, mas eu também achava que a minha existência era terrível, que eu não servia para nada, que o meu nascimento só trouxe coisas ruins para esse mundo, e eu passei a vida toda me anulando e sendo outra pessoa para trazer coisas boas para as outras pessoas, e isso não deu certo. Então agora, a partir desse instante, eu resolvi que daqui pra frente, seja o que for, eu vou agir por mim mesma, por conta própria, só por minha causa e pensando só em mim. E ela dá esse conselho pra Ristora, uma mensagem, uma memória que a Ristora vai lembrar várias outras vezes, corta a mão e se joga, e se transforma na sua titã mandíbula, pequenininha, ágil, que também tem dificuldade ali, claro, de lutar com tantos titãs irracionais. Logo depois, um outro time da tropa chega pra ajudar, mas ela se esforça e deixa todo mundo chocado com essa revelação. E um momento muito relevante para história da Ristora, ou da ex-Krista, para todas essas mudanças e gatilhos e impulsos que fariam a Ristora tomar atitudes que também são emblemáticas.
Voltando um pouquinho para a primeira temporada, a gente teve várias lutas ali interessantes, importantes, com titãs, mortes pra lá e pra cá, muita coisa acontecendo, mas teve uma luta com inclusive uma alteração, uma inclusão, uma coisa estética a mais pra dar um charme que apareceu apenas no anime, que gerou muitas dúvidas nas pessoas, mas foi uma cena incrível, impressionante e também inesquecível para estar aqui nessa lista. A luta final entre o titã do Eren e a titã fêmea da Anne, quando eles estão dentro das muralhas e eles estão ali lutando, a Anne tentando escapar e o Eren tem dificuldade de lutar com a Anne porque, por mais que ele tenha aprendido com ela várias técnicas, ela é muito boa, mas o Eren num determinado ponto sai de si. Então a cena que eu queria destacar não é apenas a luta em si, que é mais longa, mas o momento em que apenas no anime, destaque, apenas no anime, ele entra no que foi chamado de Berserker Mode. Muitas pessoas atribuíram como uma forma de esteticamente mostrar que ele se regenerou muito rápido, não é mesmo? Foi um aumento de calor muito grande para que ele recuperasse seu corpo e saísse correndo enlouquecido atrás da Anne. E ele consegue segurar a Anne e ele fica totalmente fora de si, algo que era muito frequente no Eren naquela época, inclusive. Ele só pensa em matar, em acabar com aquela pessoa. De qualquer maneira, ele vai ao ponto de arrancar ali a pele da nuca da titã fêmea, ela já presa, já subjulgada, já podia capturar a Anne e só não mata porque chega o Levi e impede de acontecer, porque o Eren ele ia engolir a titã fêmea. E mal sabia ele naquela época que se engolisse a titã fêmea, ele ia incorporar os seus poderes também. Ele teria um titã a mais dentro do seu corpo, 3 naquele ponto. Ele não faz isso, a Anne se cristaliza, chorando, lembrando do seu passado com o seu pai da promessa de voltar, e a cena acaba. A segunda temporada tem muitas cenas importantes e por isso que foi muito difícil não colocar várias delas nessa lista. Uma dessas cenas que muitas pessoas gostaram e outras acharam confusa e não entendeu por que aconteceu, foi a revelação do Reiner, dizendo finalmente pro Eren que ele era assim o titã coraçado, que ele que fez aquela tragédia toda, por causa dele que a mãe do Eren morreu. E é o seguinte, Eren, vamos parar comigo? Vamos parar de enrolação. Ele já se regenera ali na frente do Eren e fala, é agora mesmo. O Bertold fica, o que você tá fazendo agora? Como assim? A gente tá se escondendo até esse momento, por que você tá agora falando tudo? Ele, não, é isso aí mesmo. Me enganei um tempão, achei que aqui só tinha gente bosta, não era gente legal, mas o que eu posso fazer? Sou um guerreiro, tenho que trabalhar como guerreiro, que é pra isso que eu vim aqui, vamos resolver esse negócio agora. E esse diálogo, ele é muito inesperado, por isso que fica até um pouco cômico a primeira vez que você vê isso, tanto no mangá quanto no anime, nas duas coisas. E a questão é que naquele momento da história, o Reiner, ele já tava muito perdido dentro de si. Ele foi pra dentro da ilha acreditando que lá só tinham demônios e que ele precisava destruir todos, e ele acabou fazendo junto com os amigos ali, com os companheiros, na verdade, de missão, um plano, e quando ele provocou várias mortes, depois ele teve que se juntar, por estratégia, a essas pessoas a quem ele causou tanto mal e percebeu que a galera era de boa. Ele virou amigo do Eren, de todos ali, ele teve sentimentos e ele incorporou tanto a figura do soldado da tropa de exploração que ele começou a esquecer quem ele era. E na segunda temporada, principalmente quando o Bestial surge, portanto, quando o superior dele surge, tudo aquilo volta, a obrigação volta, e ele começa a não saber muito bem quem ele é, se ele é o guerreiro de Marley que tem que destruir aquelas pessoas, pegar a coordenada, levar o Eren embora, então, ou se ele é o soldado da tropa, amigo da galera. You See Big Girl, que é uma música que tá presente na cena da Ymir, que eu falei lá, se revelando, tá presente nessa cena, e várias outras dessa lista. Tudo muito rápido, porque a Mikasa surge, tenta atacar, na verdade ataca tanto o Reiner quanto o Bertold, mas não com tanta precisão e vontade de matar naquele ponto, coisa que ela se arrepende. E o Eren é muito importante também nesse momento, porque ele tá num misto de, poxa, a gente meio que já sabia que vocês eram os traidores, mas a gente tava tentando capturar vocês, e ele mesmo, o Eren, não queria acreditar nisso ainda. Ver o amigo, que era amigo, com quem ele inclusive aprendeu várias coisas, falando que ele provocou tantas coisas ruins na vida do Eren, inclusive, aquilo foi chocante. O Eren chora e ele fica fora de si durante muito tempo, as coisas vão acontecendo independente dele, até que, finalmente, então,
tanto o Rainer se transforma, quanto o Bertold se transforma ali pela metade em colossal, liberando muito vapor, o que facilita para o Rainer pegar o Eren, que começa a cair chorando ainda, desesperado, lembrando dos momentos de amizade, e aquilo se transforma em ódio, justamente porque alguém que ele valorizava tanto, que ele gostava tanto, em quem ele se inspirava tanto, fez tudo isso, causou tudo isso, portanto, que ódio. E isso depois acaba desencadeando outra cena, né, que é a luta, mais uma luta do encouraçado com o Eren, que por acaso não tá nessa lista, mas a revelação foi o ponto de virada quando o Eren soube que entre os seus inimigos tinha pessoas que ele considerava amigos. Como que ele divide agora quem é bom e quem é ruim? Na terceira temporada, parte 2, a gente tem um momento que com certeza você achou já que estava nesse pódio, que é um picadinho de bestial. Porque logo depois que o Levi recebe a última missão dada por Erwin Smith, ele vai atacar o bestial na surdina, vai chegando nele através de vários irracionais, né? Porque ele vai matando um, matando o outro, e vai chegando em escadinha sem que o bestial veja. E quando o bestial acha que já matou todos com a pedra, meu Deus, que triste, essas pessoas se matando, isso tudo tem que acontecer. Mas infelizmente surge o Levi. E o Levi vem sem brincadeira, sem tempo pra enrolação. Ele simplesmente vai pra cima do bestial e trucida tanto o seu corpo de titã até chegar na nuca, né, cuspir o Zeke pra fora e pegar e quase mata o Zeke. Aí o Levi faz aquela coisa triste que é parar pra pensar. E quando ele parou pra pensar, ele até que raciocinou, mas não deu certo o resultado daquilo, porque ele preservou o Zeke vivo para que se alguém ali, inclusive o Erwin, que é quem ele pensa, né, que entre aquelas pessoas esmagadas por pedras, talvez ele ainda tenha um pouquinho de vida e talvez com o soro desse cara aqui que é titã eu possa reviver o comandante, quem era tão importante, quem dava o rumo para tantas pessoas, inclusive o Levi. Terceira temporada, parte 1, tem um momento que faz um vínculo muito forte com aquela cena da Ymir que eu mostrei pra vocês nessa lista. Historia na caverna, manipulada pelo seu pai verdadeiro, Rod Reis, que de repente surgiu como pai do ano, filhinha, venha cá, tem um presente, uma seringa de titã, se transforme e mate o seu amigo, porque esse é o seu dever. E tudo isso acontecendo, a Historia sendo manipulada, até que chega a cena do diálogo, fatídico diálogo, em que a Historia percebe que, opa, tô sendo manipulada, esse cara aqui tá me enganando, né? Pai porcaria nenhuma. Que ela questiona o Rod nessa cena. Peraí. Se a Frida e todos vocês, Reis, tinham o poder do Titã, que é um deus, que é o primordial, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e vocês podiam controlar titãs, por que que a gente tá sendo destruído por titãs? E o Rod fala, olha só, não sei muito bem não, mas quando a pessoa da família real pega o Titã primordial, então eles recebem as memórias do mundo. E algo nessas memórias do mundo faz com que todos os raios com o Titã primordial desistam de lutar contra os titãs. Que este é o poder desse Titã, ser onisciente, ser onipresente, saber de tudo e saber o que é melhor para todos. E nisso o Rod confia. E o Eren preso, ouvindo tudo isso, e a Historia se questionando então por que que ela deveria fazer parte dessa artimanha toda. Fazer algo que ela não concordava, aceitar um poder que transformaria a sua vontade de como agir e matar o amigo para isso? Por quê? Não. O refrão de uma música sobe que fala justamente sobre não se esconder, sobre ser maior, sobre não desistir, e ela questiona o pai, fala que não vai ser um joguete, um boneco na mão dele, dá um golpe, o pai cai, aparentemente lesiona a coluna enquanto ela sobe para salvar o amigo, porque ela é a inimiga da humanidade, é a pior pessoa da humanidade, e ela vai fazer como a própria Ymir disse, ou de alguma maneira como a Ymir disse, o que ela acha que é melhor para ela, não o que é melhor para o mundo, mas para ela sim. E por isso ela vai salvar aquele garoto ali que talvez não seja uma boa pessoa, a melhor pessoa do mundo, que o pai dele matou ali uma galera da família dela, mas não interessa. É o que ela quer. Ela não quer ser um mártir, ela não quer ser um deus, e se ela é egoísta por isso, então ela vai ser. E ela se revolta, a música vai tocando, e o pai dela tá chorando, e o pai dela deita no soro caído de titã no chão, lambe, e a cena corta quando o Rod vai se transformar em um super gigantesco titã de 120 metros deformado. E agora a gente tem as nossas duas últimas cenas. E essas são tristes. Essas, quando eu tava ali selecionando, eu tive que chorar. E eu vou falar as duas e em ordem cronológica. A primeira cena
é o último discurso de Erwin, comandante Erwin Smith. Quando ele fala para quem se alistou de última hora, para quem restou da tropa de exploração naquele momento, nas muralhas de Shinganshina, que eles precisam de um último plano, de uma última ação para derrotar o Titã Bestial. Que todos eles, com a cavalaria, iriam para cima do Titã Bestial. E eles iriam para cima para serem alvos perfeitos. Ali fica claro que eles precisam se sacrificar e fazer algo, inclusive em nome daqueles que já morreram, mesmo que claramente eles estejam indo para morrer também. E o Erwin sabe disso, e ele sabe que ele está fazendo isso na beira deles conseguirem chegar no porão, que é onde ele queria, para provar que o pai dele estava falando a verdade, ele tinha acertado, que tinha humanos fora das muralhas, mas ele tinha que fazer algo, e se alguém tem que estar na frente desses soldados, era ele. Ele dá a ordem para o Levi atacar o Bestial da forma que ele fez, a gente viu, e ele vai junto dos seus soldados, gritando em frente, com aquela cara de ódio, de determinação, de tudo junto, e a gente chora enquanto eles vão pra cima do Bestial, que joga um monte de pedra, e de repente sai trilha, porque o som seco que aparece pra gente, ou molhado, quem sabe, depende, né, é da carne deles sendo atingida por vários pedregulhos, e vai aqui no rim do Erwin, vai na cabeça do outro, vai no cavalo. É um massacre. É terrível. E a última investida, a última ação, o último plano, as últimas ordens, o último momento, ou quase o último momento de Erwin Smith. E a última cena, muito emocionante também, e muito polêmica até hoje, com uma escolha que várias pessoas, talvez dentro do mangá inclusive, não concordem. A gente tem aquele momento em que em cima do telhado, logo após, inclusive, esses últimos acontecimentos que acabei de narrar, a gente tem um Armin carbonizado, porém ainda vivo nas últimas, e um Erwin que surge com o jovem Flock, um ruivo, sabe? Você que só viu o anime e não lembrava o nome? É o Flock. E o Erwin também tá muito machucado, porém ainda vivo, e o Levi tem uma seringa. Opa, tem uma seringa para transformar em irracional e temos ali o colossal do Bertold para alguém engolir e virar o colossal. A primeira escolha nessa cena do Levi, a óbvia escolha que o Flock inclusive apoia, seria o Erwin, o comandante. Aquele que os lideraria, de novo, como sempre, de quem eles precisavam, mais que o garoto Armin. O Eren não aceita, leva um soco e perde dentes, e aí vem a Mikasa e parte pra cima do Levi, tenta atacar, quase mata, mas a Randy segura, e o Flock fala que não, porque depois que ele viu toda essa destruição e viu o Levi atacando o Bestial, ele percebeu que pra derrotar o inimigo, só demônio mesmo, então tem que incorporar o demônio, seja quem ele for seguir, tem que ser alguém demoníaco. Guarda essa informação também, é importante. E aí que o Levi fala, não, pera, olha só, quem vai decidir sou eu. Sai todo mundo daqui, sai. E ele fica sozinho com o Erwin, em cima do telhado. Ele tá indo pra dar a seringa, colocar a seringa no Erwin, quando ele, bate a mão. E você pensa, é porque o Erwin falou, não quero? Não. Ele tava delirando, sonhando seus sonhos de criança. Ele na escola, perguntando pro professor, que era o pai dele, justamente sobre as verdades, ou as mentiras, quem sabe, das muralhas. E o Levi pesa isso, os esforços do Erwin, o quanto ele já sofreu para conseguir chegar até ali, o quanto ele já perdeu, como a morte de tantas pessoas pesava em cima, como culpa do Erwin. Sim, ele falou isso, inclusive, alguns momentos antes dessa cena agora acontecer. E como o Armin, como o próprio Eren falou, era alguém diferente do Eren. O que o Eren fala pro Levi nessa cena é que ele, Eren, é sempre movido pelo ódio. Que ele quer derrotar os titãs, que ele quer matar os inimigos, vingar a mãe. E o Armin não. Que o Armin, ele é movido por sonhos. Que o Armin quer chegar na praia, que o Armin quer conhecer o mundo, que eles são completamente diferentes. E que o Armin, ele tinha feito planos que foram fundamentais para eles estarem ali até hoje. Mas foi principalmente o vínculo que o Levi tem com o Erwin e como ele queria que o comandante finalmente descansasse, que o amigo descansasse, que fez com que o Levi escolhesse o Armin. Não sem emoção. A gente vê depois a própria Randy ali na cena, e eles olhando pro Erwin, ela falando, ele tá morto, e como todo mundo ali sofre, como eles sabem que aquela decisão talvez não tenha sido certa, talvez desencadeie uma série de acontecimentos e consequências irremediáveis e ruins, só o tempo diria, mas a verdade é que ali, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, um anime, um mangá, perdeu uma figura importantíssima, e esse momento não pode ser esquecido.
Espero que tenha ajudado vocês a lembrar de vários momentos que mexeram com a gente. Espero que vocês aqui embaixo também listem alguns dos seus favoritos, o que você preferiu mais. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos vídeos e lembrando, se você é leitor do mangá, amanhã ou domingo mesmo, a qualquer momento pode sair um vídeo com um capítulo novo e eu acho que as lágrimas que eu tive com esse vídeo agora vão ser poucas pro que vem aí, então se prepara. Ou se inscreve aí pra acompanhar outros vídeos sem spoilers desse anime e de outros também no canal. E essa camisa que eu estou usando ao longo de todo o vídeo é uma camiseta do Levi, exclusiva estampa da nossa lojinha loja.com.br/Gabi-Xavier. Link aqui embaixo se você quiser adquirir essa e outras estampas que a gente tem por lá. Espero vocês em todos os outros próximos vídeos que saem sempre terça, sexta ou domingo, com algumas mudanças dependendo de emergências, sempre avisadas nas redes sociais. Tchau, tchau!